Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um. O objetivo deste podcast é discutir com pessoas que têm uma carreira que... A carreira, às vezes, ela não é sempre reta, né? Às vezes a gente começa por um lado, vai para o outro, e a carreira é este caminho que nós vamos construindo ao longo da nossa vida profissional. E hoje eu vou falar com uma pessoa muito interessante, porque além de ter uma carreira interessante, ela é da área de recursos humanos, né? E vai poder nos falar desses dois lados, da própria carreira que ela construiu e continua construindo, e também, né, desse lado dos recursos humanos, que pode nos ajudar, nos orientar, né, você que está nos assistindo. E o nosso podcast é muito voltado, sabe, Mirelle, para tanto o jovem que está escolhendo a sua carreira, quanto a gente às vezes começa numa carreira e depois fica meio perdido, né, está no meio da carreira ali e a gente quer buscar esse caminho. Então, eu vou receber aqui a Mirelle Filomeno, que é uma profissional de recursos humanos com bastante experiência. Eu queria que você se apresentasse para a gente começar o nosso bate-papo. É isso, Cachito, mas você já falou tudo nessa abertura, que foi incrível. Obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Contem comigo nessa jornada, porque estamos todos no mercado de trabalho, né? Ora ocupando uma posição, ora ocupando outra, ora olhando de cima, ora olhando assim para o lado e perguntando o que fazer, né? E nesse mix que você disse de gerações, de idade, de recursos. Então, eu acho que somos todos hoje parte desse mercado de trabalho tão louco. Era isso, né? É difícil às vezes até achar a palavra, mas é isso. Eu vejo, né, Mirelle, assim, a minha geração, acho que a sua, a gente foi muito ensinado que a carreira era um caminho, né? Assim, ó, você vai arrumar um empreguinho, vai ficar ali naquele empreguinho a vida inteira. Olha, não troca de emprego não, porque senão você suja a carteira, né? Tinha essa Exatamente. fala. E de uma hora para outra a carreira se transformou em algo completamente diferente, né? Em que mudar de empresa, na verdade, é valorizado, porque você conhece outras culturas. Sim. Mas eu acho que hoje, e aí nós vamos conversar sobre isso, mas antes eu queria que você contasse um pouco da sua carreira. Claro. Hoje não é nem trocar de empresa, hoje é trocar de carreira, né? Porque as carreiras estão... Mas antes disso, né, vamos falar um pouco da sua carreira. Sem dúvida alguma, a gente vai falar de tudo, porque só, né, na abertura já traz para mim vários pontos que eu acho que são interessantes para essa troca, né? Hoje é uma troca nossa, é uma troca com quem está assistindo a gente, é uma troca geral, como eu acho que tem que acontecer sempre. Então, para mim, começou vamos dizer, essa dualidade até quando eu escolhi o curso para eu fazer. Então, eu fiz Direito, e Direito, na minha época, e falo isso numa boa, 43 anos, felizes anos. O Direito, na minha época, só te dava duas opções. Ou você vai ser advogado, ou você vai ser juiz. Acabou, né? Ou público ou privado. Então, eu já cresci um pouco com isso ali, latente para mim, eu tendo ali o último ano, o último semestre, mas especialmente aquela pressão, o que você vai fazer, onde você vai trabalhar, e aí, você vai fazer estágio num lugar que vai te efetivar, não vai te efetivar, então, eu acho sim que a nossa geração, né, consequência aí de gerações anteriores, e a gente começando a olhar para frente, a gente ficou muito apegado a isso, muito apegado à coisa e aí o que você vai ser, e precisar ali, com 18 anos, ter isso muito bem definido, como se fosse assim, ó, você vai escolher agora o que vai ser para sua vida. Então minha carreira começou nisso. Hoje, parece que não, né, eu dou aula em graduação e eu vejo isso até hoje. Ainda existe essa pressão da família, né? Mas você vai fazer esse curso? Não, faz direito, faz medicina, faz, né, aqueles cursos tradicionais, né? E existe uma pressão da família, existe uma pressão social ainda por essa escolha com 18 anos. É o que você falou, a pessoa não está pronta. Sem dúvida. E aí, como é que uma advogada vai parar no RH? Então, eu comecei no direito para valer, né? Eu optei eu nunca prestei o exame da ordem. Então, essa foi a primeira, né, o primeiro ponto. Você não vai ser advogado? Eu fiz estágio em escritórios de advocacia, mas muito cedo eu percebi que não era para mim. A primeira coisa que eu sempre falo, ou em processo de mentoria, ou nas conversas, adoro o modelo de roda de conversa em empresas, porque a gente fomenta essa coisa da troca, né, e ajuda nessa busca por respostas. Uma das primeiras coisas que eu percebi foi o que eu não queria. Então, a vida também, né, e principalmente a carreira, ela é muito feita das coisas que ou você quer ou que você sabe definitivamente que você não quer. Então, eu tive várias experiências de estágio ao longo do curso de Direito lá em São Paulo,
E aí eu definitivamente não queria advogar. Então o meu primeiro emprego, E a vamos gente dizer só assim, descobre isso depois de ter... exato, depois que eu experimentei. Isso, então eu tive a sorte, vamos dizer assim, fui abençoada com a possibilidade de dizer, isso eu experimentei, não é para mim, não gosto, né? E aí foi muito interessante porque, primeiro caso aqui, meu pai chegou para mim com um corte de jornal de uma empresa de auditoria, uma empresa nacional grande, falou para mim, empresta, né, esse programa, poxa, programa de trainee, é tão bacana, meu pai é visionário, né, é tão bacana, presta. Eu falei, tá bom, eu vou prestar por você, porque eu não vou entrar. E à época eu entrei na Trevisan, que hoje é só escola de negócios, Sim, né, mas não é era mais uma empresa de consultoria. auditoria. E eu entrei, eu nem acreditei, e até hoje eu brinco, porque eu passei um bom tempo lá, e um dos meus amigos depois, coincidentemente, a gente trabalhou em outros lugares, o Maurício, ele brincava comigo e falou assim, você lembra como foi sua última entrevista? Eu falei, mais ou menos, né? Programa de trainee, a gente fica muito tenso, e aí estuda muito as questões e tudo mais. Ele falou assim, você lembra que eu te perguntei por que você queria tanto passar? E você me respondeu que era porque eles pagavam a faculdade na época, e que isso ia me ajudar muito. Eu falei, poxa, não lembro. Então foi isso. Essa foi minha última e boa resposta, me ajudou no processo a entrar. Então fui trainee lá na Trevisan, entrei na área de consultoria tributária. Então é a razão. Ainda era Isso, direito. ainda era o direito, foi a razão pela qual eu optei por não prestar o exame da ordem, porque não era ali o contencioso, eu não atuaria como advogada, né? E assim, que é um caminho também. Isso, é um caminho. E segui na consultoria tributária, fui feliz ali na Trevisan, depois eu mudei para uma outra empresa maior, uma Big Four, como se fala no mundo de auditoria, a EY, e aí chegou um determinado momento, ali passados uns 7 anos mais ou menos atuando nessa área, que a coisa toda para mim começou a ficar um pouco cansativa, no sentido de muitas viagens, no sentido de um conhecimento técnico que eu adquiri, boa parte deles por inércia, fiz cursos e tudo mais, mas na prática, não por inércia, né? Inércia não, na prática. Então, eu tive experiências fantásticas. Falei assim, acho que é hora de eu ir para o mercado, de eu buscar uma empresa. E aí eu comecei a entrar em contato com diversos headhunters. E nessas eu conheci tanto vagas, então participei de alguns processos seletivos, e já assim, meio crítica, observando, sabe, pontos bacanas observando do trabalho, processo, né? Observando o processo, que tinha dado certo, que não dava tão certo assim, poxa, eu como candidato, onde eu tinha falhado e tudo mais, porque eu sou crítica, né, eu sou muito crítica. Sou crítica em casa, sou crítica no mercado de trabalho, sou crítica. Já desenvolve essa capacidade. O tempo inteiro criticando as coisas, sempre no sentido de buscar o melhor, né? Porque a gente se importa. Eu sou uma pessoa que me importa, tenho certeza absoluta que você também se importa. Assim, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que fazer muito feito. Claro. Né? Independente, eu acho que isso que constrói a carreira. Claro. Né? Claro. E aí, nessas de estabelecer o contato com vários headhunters e tudo mais, um dia eu fui convidada a me tornar headhunter. Nossa, aí uma mudança radical. E aí foi uma coisa assim para mim, e a carreira como headhunter, existem algumas outras carreiras, eu brinco que meu primeiro emprego para valer, registrado e tudo mais, foi como atendente de telemarketing, né? Isso em 2000, eu tinha acabado de entrar na faculdade. Sim, falei para uma aluna. Falei para minha família, falei assim, nossa, gente, a gente precisa rever a mesada não tá dando certo. Meu pai olhou para mim e falou, ótimo. Vai trabalhar, né? E foi isso que aconteceu, e eu fui do extinto Banco Bandeirantes, depois se tornou Unibanco, Itaú, Unibanco, enfim. E aí, assim como no telemarketing, algumas outras carreiras, as pessoas não têm uma clareza total do qual é o caminho a se seguir. Perfeito. E às vezes são profissões, e por favor, eu estou aqui enaltecendo essas profissões, são profissões que você às vezes opta por elas num momento de decisão em relação à carreira tradicional. E aí o que eu comecei a fazer foi perguntar para as pessoas, você me vê como headhunter? Porque eu tinha um monte de amigo no mercado, né? Ou dentro da consultoria, ou que já tinham feito essa mudança clássica de consultoria para empresa, e à medida que eu perguntava para eles, né, gente, o que vocês acham? Vocês acham que combina? Vocês acham que não combina? Eu falei, não, tem muito a ver. Então, essa foi a primeira, eu acho que grande mudança na minha vida profissional.
eu quero pegar alguns ganchos. Você já Vai. deixou um tanto de gancho aqui já para a gente pegar. Primeiro que eu concordo muito com isso que você falou, né? A gente às vezes é cobrado por algumas profissões. Eu vejo sempre aquela história assim: quais serão as profissões do futuro? Sim. Eu odeio aquele negócio. Também tem minhas restrições, várias. Porque assim, importa o que você gosta de fazer e faz bem feito, né? Lógico que a gente tem que buscar, quando a gente virar adulto, né, a gente tem que pagar a conta. Sim. E aí a gente tem que ter uma profissão que vai nos remunerar. Mas qualquer que seja a profissão, seja no telemarketing, seja no headhunter, seja na consultoria, seja como professor, se você for bom naquilo que você faz, Sim. uma hora você vai ser reconhecido. Eu falo que um palhaço pode ser bem reconhecido. Né? Vai dar tempo de a gente falar de hoje ter duas profissões? Então você guarda isso, porque eu acho super importante, e às vezes eu brinco até que uma te faz feliz e a outra te dá dinheiro. Te dá dinheiro. Tá? Eu concordo porque eu vivo isso. E o outro ponto que você falou que eu acho que é fundamental é isso, né? Muitas vezes a gente está em um momento de encruzilhada na carreira. Sim. E a gente deixa a empresa decidir por nós. Sim. Não é a gente que decide. Sim. Aí lá na frente você fala: por que eu fiz isso? Porque essa escolha que você fez, eu passei por ela também na minha carreira, não é só o dinheiro, né? Tem uma hora que você fala: gente, eu não aguento mais isso aqui. Eu quero ter motivação para trabalhar, eu quero fazer outras coisas. Bom, então peguei alguns ganchos aqui, agora eu vou deixar você voltar, porque eu sei que ainda teve outras você viradas viu outros aí. ganchos. Então, Cachito, a primeira coisa, né? Eu acho que somos pais aqui, né? Não sei se quem está nos assistindo também fez essa opção na vida, foi uma opção e provavelmente a mais séria. Eu brinco que são duas opções muito, muito sérias na vida. Primeira é essa, vou ter filhos ou não. Hoje eu entendo quem opta por não ter. E cada Antes eu não vez mais entendia. Pessoas optam. Exato. Então, entendo as escolhas. E segundo, eu acho que é um privilégio nós podermos oferecer para os nossos filhos, eu tive isso dos meus pais, serei eternamente grata por isso, por mais um monte de coisa, a chance de escolher. Então eu pude fazer escolhas, porque se tudo desse errado, eu ia ter onde dormir, ia ter onde comer, sabe? Então isso faz com que sejamos um pouco mais corajosos na hora de fazer as escolhas para a nossa carreira. Exatamente. Então, esse foi, eu acho que um ponto, vamos dizer assim, crucial para a escolha. O primeiro foi esse, né? E aí na sua carreira fez isso, né? Assim, né? Você vem de um caminho de consultoria. Total. E aí você faz assim, né? Total, consultoria e técnico. Então, imagina que o meu dia a dia era, vou para um cliente, analiso o balancete, analiso se recolheu o DARF, entendo as operações e mapeio os riscos e impactos tributários para... Gente, e aí, qual foi o ponto crucial dessa mudança no que diz respeito a, ok, eu topo. Por que me convidaram para isso, né? E as mudanças de carreiras, as mudanças na carreira, eu acho que elas estão muito ligadas a isso. Para essa carreira, para qual você está indo, ou você está se arriscando, o que você tem como característica ou como conhecimento que vai ser diferenciador ali, vai ser chave nessa mudança. Então, para mim, qual foi a questão? Eu fui recrutar pessoas para a área tributária. Então, a proposta... que você tinha. Exato, a proposta à época da Michael Page, hoje Page Group, foi venha, a gente vai retomar ali, porque já tinham feito essa escolha num determinado momento, mas eu acho que não num caminho como ali a gente traçou de ser uma área exclusiva de recrutamento ultra especializado para a área de tributos. Então, eu tinha atuado ali 7, quase 8 anos em grandes empresas na área tributária e fui contratar pessoas para a área tributária. Isso foi um baita diferencial para mim. Deixa eu pegar um gancho que eu acho interessante isso que você falou, porque eu também passei por uma grande transição de sair do mundo executivo e durante um período vou dar aula. E aí você falou um negócio dos filhos, é perfeito, porque durante um período eu e minha esposa, a gente podia viver com um salário menor, só de dar aula. Depois que nasceu o nosso filho, eu tive que buscar de novo outras funções, outras profissões, outras carreiras, por causa de uma questão financeira. Claro. Né? Mas isso que você falou, muitas vezes eu vejo, existem muitas pessoas que chegam ali pelos 30, 35, que estão insatisfeitas com a sua vida profissional, porque geralmente foi o primeiro emprego que arrumou, às vezes foi o pai que indicou, não sei o quê.
E a pessoa quer fazer uma transição e ela acha que ela vai desaparecer deste mundo corporativo aqui, desse ciclo de pessoas, desse círculo de amizades, e aparecer em outra do nada. Exato. Não existe. Não existe. A transição de carreira, além das competências que você disse, né, quando eu fiz essa minha transição para ser professor, eu precisava saber falar em público, precisava montar uma aula. Mas mais do que isso, e eu acho que essa sua história mostra isso, é o seguinte: você tem que ter um network naquela nova profissão que você vai. Porque olha o que você acabou de me dizer. Quando eu fui, eu conhecia, tinha trabalhado em grandes consultorias, conhecia o mercado, conhecia as pessoas e conhecia o que essas pessoas faziam. Aí você pode fazer uma mudança de carreira com muito mais tranquilidade. Exato, exato. E tem um lado interessantíssimo disso, quando você fala de network, para mim isso é crucial. Assim como, né, a primeira lição é: você cuida da sua carreira, ninguém vai cuidar por você, nenhuma PF, nenhuma PJ, ninguém vai cuidar de você, senão você. Então, eu acho que o quanto antes a gente tem essa ideia da importância do nosso cuidado com a carreira, melhor, né? Não deixar a empresa. Exato, exato. E eu tive um feedback, quando eu decidi fazer essa mudança também, eu tive um feedback que muito depois eu percebi o quão forte aquele feedback foi para mim. Você fala assim: Mirelle, isso foi decisivo na tua carreira? Médio, talvez tenha sido, mas ficou aqui. Você trabalha isso na terapia? Não, eu acho que isso é bem resolvido. Mas qual foi um ponto que pegou para mim? Assim como olhei, vi aquilo, eu não gosto, esse feedback caiu assim para mim: putz, acho que não tem a ver, não é isso. Em algum momento o feedback foi: Mirelle, você tem uma dificuldade no trabalho com pessoas. Isso bateu tão torto para mim, no seguinte sentido: não é que eu posso ser muito crítica, eu preciso desenvolver habilidades de gestão. Isso eu estou falando na época, você falou aqui 30 e pouco, a época eu tinha uns 26, 28, eu já era sênior, então já cuidava de pessoas da equipe. Num negócio, a auditoria, você aprende, né, existem os requisitos técnicos, eu fui treinada, eu fui preparada dentro de um processo, sem dúvida fui, mas você aprende muito com as pessoas, né, e de novo, as coisas que você fala: isso eu gosto, ok, vou fazer assim. As coisas que você olha e fala assim: não é muito para mim, né? É um negócio que preponderantemente, ou nas origens, ou até hoje a gente olha, é um negócio com muitos homens. Então é uma mulher mais nova, cuidando de equipe. Então tinha vários conflitos ali para mim. Infelizmente isso existe até hoje. Existe. Então eu sempre apoiei muito essas questões, porque eu vivenciei coisas que, e eu digo que são processos de mudança cultural, estamos todos juntos, participando ativamente disso e como protagonistas, no sentido de dizer, eu fui exposta a muitas coisas que me ajudaram a me moldar, né, que ajudaram a me moldar pessoal e profissionalmente. Então vamos lá, então quando eu vi isso, era uma série de questões com algumas faziam sentido para mim, outras não tanto e tudo mais, que eu via que não iam fomentar o meu crescimento. E a gente precisa ter objetivos muito claros na vida. Sim. À época, eu tinha, isso não talvez não seja tão nobre assim, mas vamos lá, né? Essa é uma conversa sobre pessoas, e sim, pessoas têm objetivos. Então o meu era: com 30 anos, eu preciso ser gerente. Eu quero ganhar. Você tem que ter essas metas. Eu quero ganhar 2 dígitos, eu quero ganhar pelo menos 10 mil, e eu quero conhecer 30 países. Essa era a menos nobre de todas, né? Não era casada, era solteira, não tinha expectativa de ter filho e tudo, mas então era assim, os meus objetivos claríssimos. Quem me conhece sabe dessa história, principalmente da história dos 30 países, que eu fazia qualquer coisa para qualquer país, para falar: ó, tiquei, sabe? Então, qual é o meu ponto com isso, né? A mudança de carreira, ela conseguiu juntar tudo isso. O que eu falei que não era, puxa, eu ouvi de um lugar: você tem problemas com pessoas, e isso bateu de um jeito para mim, me colocou num lugar que eu falei: acho que esse não é o meu lugar. Por outro lado, outra empresa, uma baita empresa, a PageGroup ainda hoje, né, é gigante, falando para mim: não, vem aqui porque a gente viu habilidades em vocês, porque você trabalha com pessoas contratando pra gente, então foi fenomenal. E olha, mais uma vez, eu acho que a gente não vai sair daqui hoje, mas alguns pontos importantes, né? Quando a gente começa na carreira, isso eu falo sempre para os alunos, quando a gente começa na carreira,
a gente vai desempenhar papéis operacionais. Sim. Então, é o técnico. Sim. Você tem que saber o técnico, é isso que a formação nos dá, né? Hoje tem uma conversa na internet de que não precisa estudar, não precisa dar raiva, não quero nem discutir esse assunto, porque eu fico com raiva dele. Mas à medida que você vai crescendo na carreira, cada vez mais você vai precisando de competências comportamentais. Com certeza. Saber lidar com pessoas, saber negociar, saber liderar. E a gente não foi preparado para isso. As instituições, as escolas, as faculdades, quaisquer uma delas, elas não nos ensinam a lidar com as competências comportamentais. E esse momento, né, que você assume uma gestão, como você contou, ele é um momento que você fala, gente, eu não fui preparado para isso. Eu não recebi este treinamento, nem na própria empresa, porque até ontem eu era um operacional, né, a não ser que você busque desenvolver isso na sua vida. Né, porque chega esse momento que você começa a gerenciar pessoas e fala, eu preciso aprender. Gente, sem dúvida. Como é que eu lido com gente? Né? Tem uma coisa que eu acho muito engraçado, não sei se você já deve ter passado por isso. Você promove uma pessoa na empresa, a primeira chance que ela tem de ser, né, um líder. A pessoa fala assim, nossa, essa equipe não funciona. Eu queria que todos fossem iguais a mim. Eu falo, nossa, se fossem todos iguais a você, seria um inferno. Isso, só atacante no time. Porque não é assim. Né? Exato. As pessoas são diferentes. E você falou, meu menos nobre era conhecê-la. Eu não acho, porque eu acho o seguinte, e essa é uma experiência que eu tenho aqui no Brasil. Eu já vivi em vários estados. E meu filho, aos 8, 9 anos de idade, ele já tinha vivido em São Paulo, em 3 cidades de São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Belém. Sensacional. E isso traz uma experiência cultural, porque você para de ver o mundo a partir do seu umbigo, né? Sim. E você teve uma experiência não só de visitar, mas de trabalhar em outro país. Sim. Que deve ser uma experiência louca, sensacional. Diferente. Sensacional. Lógico que eu conto. O ser líder é uma escolha, né? Então a gente falou lá atrás de algumas escolhas importantes, eu acho que essa é mais uma delas. Então, quando eu abracei essa oportunidade para me tornar headhunter, mesmo depois como headhunter, existiam outras possibilidades. O headhunter te prepara para um trabalho comercial, porque como headhunter você faz o comercial, então eu acessava meus clientes, você imagina, Cachito, ligar para o cliente e falar assim, agora eu estou do outro lado, você precisa contratar alguém? Então isso aconteceu também de forma muito natural, sabe? E isso me trouxe muito sucesso em termos de crescimento na carreira, em termos de oportunidades, então não só no PageGroup, mas trabalhei em algumas outras empresas também, e fui para a indústria, porque, então, num primeiro momento optei pelo sair da consultoria tributária e recrutar para a área tributária, recrutar para outras áreas, os projetos incríveis, isso. Então, fui para o Rio de Janeiro, recrutar no mercado do Rio. Já era uma primeira mudança e drástica, porque as pessoas pensam que você vai para a praia e que a tua jornada, ela muda. Você passa das 8 às 17, você fica na praia. Então, quebrar esse estigma foi para mim um ponto muito interessante. Na mudança para o Rio, eu brinco que eu aceitava qualquer coisa. O pessoal me convidava para qualquer happy hour. Eles falavam assim, Mirelle, tem o happy hour do Contas a Pagar, tem o happy hour. Eu ia em todas. Porque o Rio não ia se adequar à Mirelle. A Mirelle precisava abrir os braços, literalmente, para o Rio. Né? E eu sempre falo, né, Mirelle, você viveu isso aí com o Rio, Brasil não é um país, né? São diversos países. Diversos. Culturas. Diversos, completamente diferentes, modos de trabalhar. Em determinado lugar são preguiçosos por causa da praia. Não, e eu brincava em especial, eu amo o Rio de Janeiro, amo os cariocas, tenho, assim, muitos amigos, tenho o maior respeito do mundo pelo Rio, mas o comentário que eu ouvi era esse, né, tá na praia, e eu brincava já com o meu chefe, falava, tô, né, então foram duas coisas incríveis no Rio. Primeiro, tirar essa coisa o paulistano fica, às vezes, muito tempo no escritório, você tem que ter uma rotina horrorosa de chegar cedo e ir embora tarde por causa de trânsito, isso não é vida. Isso não significa produtividade necessariamente. Isso é um ponto, né, Mirelle? Muitas vezes as pessoas acham que produtividade é trabalhar muitas horas. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Eu gostei porque eu achei. Exatamente. Então, esse era um ponto. Segundo ponto, o Rio era uma filial. Quando você está na matriz, você percebe as coisas, você recebe a informação de um jeito. Lá na filial é se lembrarem de você. Então, esse é um cuidado que gestores e principalmente a alta liderança tem que ter,
de sempre passar a mensagem para todo mundo, não é só para quem está ali do seu lado, passa pelo corredor, na matriz, você lembra de falar uma coisa importante. Esse é um ponto que nós vamos pegar lá na frente, que um dos grandes problemas das empresas é a comunicação. Sem dúvida alguma. O RH é excelente em fazer as coisas e péssimo em se comunicar. Né? E o lado estratégico está muito ligado a isso. Então, voltando o ponto para mim, nessa questão das mudanças que eu fiz, foram cruciais pelas experiências. Quando eu fui para a indústria, então, passei por algumas consultorias e sempre ampliando esse escopo, que inicialmente era recrutar para o tributário, depois recrutar para todas as áreas, recrutar para todos os níveis, São Paulo, base Rio de Janeiro, que era... é diferente você recrutar um executivo total, e uma pessoa operacional. Total. Fazer uma brincadeira aqui, o pessoal falava assim, nossa, qual que é a pior posição? Nossa, quanto mais alta, mais difícil. Eu não acho, continuo não achando. Para mim, as posições mais difíceis são, por exemplo, um engenheiro técnico de vendas. Por quê? Porque não é, por favor, meus amigos engenheiros, vamos lá, eu estou trabalhando aqui com dados, né? Não é natural do engenheiro ter um monte de amigo. Tem o nosso engenheiro que fala bastante. Engenheiro, que é comercial. Exato, que é comercial. Por quê? Porque você pega uma profissão, uma área, uma carreira essencialmente técnica e exige que a pessoa desenvolva habilidades que são inerentes a ela. Eu uso esse exemplo meu, pessoal. Eu sempre fui da área comercial. Eu nasci na área comercial. Você não tem dificuldade nenhuma na questão da comunicação no comercial. Durante muitos anos eu trabalhei numa grande indústria, na Bev, e chegou num momento que eu tive que assumir uma operação logística, que era uma coisa que eu não entendia nada, que é técnica, sim, que é uma área extremamente técnica. Depois, quando eu saí e fui abrir a minha consultoria, o fato de eu conhecer comercial e logística é o meu negócio até hoje. Perfeito. Porque a área comercial não fala com a logística, a área logística não fala com o comercial. Então a minha consultoria é fazer essa tradução Fantástico. de uma coisa para outra. Então isso que você falou, né? Esses profissionais que são de uma área, mas precisa ter a competência da outra área, acho que devem ser os mais difíceis. Exato. Então eu brinco, o contador com inglês fluente, porque o contador também, até 2008, ele não precisava reportar números para os Estados Unidos, e você teve ali em 2008 mais ou menos uma mudança drástica na legislação, em termos de reporte, de obedecer algumas regras internacionais, US GAAP e tudo mais. Então, são essas figuras, são as mais difíceis de se recrutar. Por quê? Porque é inerente assim, a pessoa escolhe uma coisa e de repente pedem para ela fazer outra, mais ou menos isso, né? Então, na indústria, na consultoria, eu acho que foram vários os desafios nesse sentido, dos projetos. A gente passava ali, depois eu trabalhei na Manpower, no Rio de Janeiro, e aí a gente passava uma régua ali e falou assim, Rio de Janeiro para cima tá comigo. Então, tinha uma agenda maluca de viagens, uma agenda maluca de resetar ali uma conversa que você estava tendo e entender ali a forma de recrutar. Língua, né? Exato. A língua é outra. A minha objetividade, de novo, né? Os feedbacks, eles não vêm na vida à toa. A gente sempre apura alguma coisa ali, a dificuldade com pessoas. Eu sou extremamente direta. E as pessoas não estão acostumadas. Exato. Então, são coisas que eu venho trabalhando para ser uma pessoa melhor. De novo, né? Terapia, cursos e tudo mais. Eu acho que a vida é esse aprendizado constante. No sentido de falar assim, olha, deixa eu explicar para você o que isso significa para mim, vou te dar o meu ponto de vista. E, né, você traz o seu, vamos ver aqui onde a gente consegue. Falar, isso, mas o que falar é a coisa da mensagem, né? Você vai transmitir, vai perguntar se a pessoa entendeu o que você comunicou. A comunicação é forma e conteúdo, exato, né? O conteúdo pode ser duro, mas a forma tem que ser. Exato. Então, tenho me policiado muito hoje nesse sentido. Então, foram várias as experiências. Mas deixa eu te falar, desculpa. Vai fundo. Eu acho que isso tem muito a ver com a cultura empresarial, né? Eu trabalhei muitos anos na Bev e as pessoas criticam a cultura da Bev. Não, é muito dura. Não, ela é direta. Sim. Eu viro para você e falo assim, eu não gosto de você, mas eu tenho que trabalhar com você porque para que eu possa bater o meu objetivo eu preciso de você. Então vamos trabalhar? E você não é meu amigo, tá? Beleza? Show de bola? Vamos embora. E você falar isso numa empresa, por exemplo, uma Nestlé, isso não é assim. Perfeito, exato. E você veio de consultoria que você tem que falar as coisas, né? Ainda mais a tributária. Tá errado. Exato, não tem meio termo. Não tem meio termo. Né? Não tem meio certo. E eu acho que você traz isso um pouco, né, para as outras coisas. E talvez tenha funcionado, talvez não.
Eu acho que funcionou muito, muito bem a minha jornada em consultoria, o meu tempo em consultoria, que depois foram mais uns 7, 8 anos em consultorias e de novo, ampliando o escopo, experimentando outros lugares para além de São Paulo. E justamente numa dessas experiências de consultoria, eu tive contato com a pessoa que veio a ser o meu chefe, o meu líder, enfim. Na minha primeira experiência na indústria foi na Cummins, a empresa de motor, automotivo. E foi muito interessante porque eu morava em São Paulo, trabalhava em Guarulhos, a gente tinha bastante flexibilidade, já tinha ido para o Rio, e fui a princípio cuidar de um escopo América do Sul. E aí isso é absolutamente fantástico em termos de cultura. Quando você trabalha, então, trabalhei em multinacionais, por exemplo, no Page Group, britânicas, depois na Hayes também, a Manpower, americana. Eu acredito que sejam culturas mais fáceis de se ler. Sim, elas são mais pragmáticas. Exato. Então, assim, veio vamos dizer, não é que é fácil, mas leva menos tempo para você entender o Tudo código. É mais claro, né? Isso, exato. É assim. Exato. Então, assim que a banda toca, como o líder fala, o tom que o líder fala, onde eu, como mulher latina, quais eram os pontos que eu poderia usar a meu favor, quais eram os pontos que precisariam ser lapidados para eu crescer, né? Escopo, salário, cargo e tudo mais. Afinal, a gerência com 30 anos veio. O salário também precisou de uma combinação no salário, porque eles pagavam o apartamento para mim, e minha mãe falou assim, junta tudo que você vai ver que dá. Eu falei, então, pronto, todos os objetivos ali foram cumpridos, né? Então, quando eu fui para a indústria, ali eu pude colocar a mão na massa para valer, né? O consultor, em algum momento, precisa tomar o cuidado para não ser palpiteiro demais, no sentido de falar assim, o que você está falando é show de bola, escrito é fantástico, agora põe na prática. A ideia, isso eu já vendi para o conselho, perfeito, agora põe na prática, né? Põe para rodar, vamos lá. Esse é um grande problema que eu vejo em consultorias grandes, às vezes, essas grandes multinacionais, por não entender a cultura brasileira e vir com um modelo pronto, né? Eu dou o exemplo da implementação de SAP nas empresas. Perfeito. Né? Assim, o modelo é fantástico, mas é o Brasil. A gente tem uma outra cultura, não é que é melhor ou pior, é uma outra cultura. Né? Exato. A tropicalização sempre é onde o bicho pega, né? E o trabalho com a consultoria também, por muitas vezes, o que se espera de uma consultoria é a chancela. Eu preciso da sua assinatura, eu estou pagando pela assinatura, tudo bem? Você está todo mundo ciente disso, ok. Ouvi isso. Assim, olha a frase nisso. Que eu ouvi. Eu tinha a minha consultoria, meu nome, e eu atuava na consultoria da FIA. Sim. Né? Porque eu dou aula lá na FIA há muitos anos, eu atuava na consultoria da FIA. Eu fui fazer uma proposta para um cliente, ele falou, olha, ótimo, fantástico, entendi, só que eu não posso contratar você, eu tenho que contratar a FIA. Sim. Eu falei, mas vai ficar 3 vezes mais caro? Tudo bem. Mas eu preciso da chance. Exato. Exato. E de novo, ok, né? Vamos entender os papéis. Então, na indústria foi interessantíssimo eu passar a ter os meus contatos como headhunters, que eram as pessoas. E aí vem o outro lado do network, que a gente começou essa conversa falando sobre isso. Você hoje está numa posição, daqui 10 minutos você está em outra. Somos profissionais dinâmicos, o mundo é dinâmico, a coisa está ali, sempre girando e tudo mais, né? O mundo não é um ovo, uma ervilha, é menor que isso. Então, as pessoas com quem eu trabalhei passaram a me ver na condição de cliente, eu passei a contratar essas pessoas, né? E o que foi interessantíssimo também, estabelecer parcerias, no modelo da Cummins, eu estava baseada no Brasil, olhando para a América do Sul, precisava ter plena confiança nas empresas, nos apoios que eu tinha nos países ali da minha que eu atuava, né? Sim. E o deve ser uma questão cultural. Nossa, Cachito, tem assim, mas tem N situações. Eu vejo as empresas, né? E é lógico, a empresa global ela tem que pensar desse jeito, ela tem que criar grandes grupos de países, mas não faz sentido nenhum América Latina, né? Porque são culturas, principalmente a do Brasil em relação a... A gente faz vários picotes aí, né? Porque as empresas trabalham de um jeito muito diferente. Vou te dar exemplos, assim,
nas questões de recrutamento, né? Então, como você bem falou, no primeiro a gente começa no operacional. Eu não sei por que raios as pessoas pensam que você vai, olha, eu estou fazendo o operacional, eu vou virar uma chavinha e vou trabalhar no estratégico. Isso não existe. Não existe. Então, você vai começar a fazer qualquer coisa na sua vida, tem um plano. Pode não ser o melhor dos planos, mas é um plano. Esse plano é a sua estratégia. Então, você precisa estar alinhado à estratégia. O RH precisa sentar com a alta liderança e fazer parte do desenho dessa estratégia. Senão, cada coisa operacional que você fizer, você não vai estar motivando as pessoas que você está treinando para que elas entendam quão importante é o papel que elas desempenham para se atingir aquele objetivo. Às vezes, as empresas ainda enxergam, muitas vezes, o RH como operacional, né? Sim. Fazer contratação, fazer treinamento. E, assim, qual é o caminho da empresa, né? Qual a estratégia? Exato, qual é a estratégia? Então, eu sempre estive muito ligada a isso. E, voltando à tua questão principal aqui, que estamos falando nesse momento, das viagens, estava muito ligado à estratégia. Sim. Então, o México se tornou para a Cummins, a época que eu estava lá, a gente está falando aqui de 2016, 2017, 5 vezes maior que o Brasil. Então, a operação lá, ela passou a ser estruturada com o mesmo modelo que a gente tinha para a América do Sul, que era um modelo de terceirização, o RPO, né? A terceirização, o outsourcing do processo de recrutamento, que tem diversas vantagens. Eu, particularmente, tenho algumas críticas a esse modelo, mas é um modelo que hoje muitas empresas usam. Você terceiriza a operação, você tem recursos alocados dentro da tua empresa e você tem estruturas muito enxutas e de novo, né, como eu converso, de repente até numa condição de candidato, mas converso sobre mercado, essa coisa do quantas pessoas você lidera hoje e achar que esse número que vai te taxar como um bom profissional ou não. Não, e olha só, os pontos, né, porque por isso que eu gosto desse bate-papo aqui, porque a gente vai trazendo outras coisas. A gente começa a falar da sua carreira, mas a sua carreira vai trazendo as questões do mercado. Claro. Né? Lógico que numa empresa pequena, muitas vezes a gente pega empresas menores, ela nem tem RH. Sem dúvida. Né? Então ela tem que terceirizar, por exemplo, o processo de recrutamento e seleção, ela terceiriza o treinamento e desenvolvimento, porque ela nem tem um RH estruturado. Nas grandes empresas isso é completamente diferente. Né? Porém, né, como você bem disse, as empresas, elas o tempo todo estão buscando aumentar sua eficiência, melhorar sua produtividade. E hoje, a forma de estruturar uma empresa não é tão mais hierárquica, né? Você tem que ter uma estrutura que se adequa às necessidades daquele momento. Sim. Não é a quantidade de gente. Sem dúvida. Não é nem na indústria mais, porque muita gente vai estar substituído por máquina. Né? Sem dúvida. Mas eu concordo com você que ainda existe essa visão de que, quem lidera grandes equipes, primeiro que você não lidera. Exato. Você vai ter que ter pessoas abaixo de você liderando grupos menores. Você nunca vai liderar uma grande quantidade de pessoas. E nesse modelo de terceirização, então, tinha uma equipe grande, sem dúvida alguma, tinha um excelente sistema que me ajudava na questão do olhar ali e falar o que está indo bem, tempo para a gente recrutar, quais os principais canais que a gente está utilizando para atrair as pessoas para a nossa vaga, para a gente não precisar ficar lá naquele hunting eterno, mas convidar as pessoas, né, a virem. E aí eu apoiei ali na implementação desse modelo de RPO, de terceirização, no México. E aí, qual foi o primeiro grande desafio, né? Então, tem várias coisas que foram muito marcantes para mim nessa experiência lá, uma cidade chamada San Luis Potosí, mais perto de Houston de voo do que da cidade do México. Então, as pessoas chegavam para as entrevistas e elas não tinham feito um cadastro no site da empresa. Isso é um trauma na vida dos candidatos, de se registrar e tudo mais, de ter os dados, mas isso é necessário como informação, como dados, como geração de dados e tudo mais, você precisa pegar de algum lugar. E o pessoal falava assim, Mirelle, o pessoal não tem familiaridade ali com internet, muitas pessoas não têm e-mail. Eu tava falando, não, tudo bem. Aí eu observei a sala de espera, assim, do pessoal para a entrevista.
não tinha uma pessoa que não estava com um celular. Você falou assim, então você me explica como é que a pessoa tem Instagram, Facebook, LinkedIn e não tem um e-mail. Mas você sabe que eu estou meio chocado com algumas coisas. Tipo? Vou dar um exemplo disso. Eu leciono na graduação da Barão. Alunos de 20 anos de idade. Sim. Não tem e-mail. Né? Eles usam tudo menos e-mail. Não tem e-mail para você, professor. Não, tem para as outras coisas. Sem dúvida. Mas não é isso. Assim. E eu quero... É que tem tanta coisa para a gente conversar, eu quero ir nesse assunto que você falou da tecnologia, porque eu acho que esse é um ponto fundamental da nossa conversa. Está tendo um salto tecnológico tão grande nos últimos anos que coisas que para nós, que já estamos no mercado de trabalho, são muito comuns, sim, não existem para as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho sim. Agora. Nós vamos discutir sobre isso. Mas vou dar 2 exemplos que eu ouvi nas 2 semanas passadas. A primeira foi uma aluna que falou assim, o que é bloco de nota fiscal? Fantástico. Eu falei, gente, como assim, o que é bloco? Não, porque eu ouvi a pessoa falando na entrevista que você fez lá com a outra pessoa, que eles tinham uma gráfica de bloco de nota fiscal, não sei o que é isso. E não sabe, porque desde 2010, 2011 fantástico. Não existe. Exato. Mas a mais chocante para mim foi outra, mulher. Uma aluna do curso de publicidade e propaganda que disse, professor, eu trabalho numa agência fazendo roteiros de vídeos, e eu uso o chat GPT. E aí hoje eu estava pensando assim, como é que as pessoas faziam isso antes? Eu falei, antes? Fantástico. Antes? Como fantástico. Né? Então a gente vê que existe uma ruptura tecnológica que a entrada de novas gerações no mercado de trabalho sempre é complexa. Mas eu acho que está tendo uma dificuldade de linguagem. Sem dúvida alguma. E aí eu quero pular, eu vou... Por favor. Muito de coisa que você tem para falar com você aqui, mas eu quero pular. O RH, assim como todas as áreas hoje, está passando por uma virada de chave completamente. Né? Você falou aí de ficar aquele tempo todo no recrutamento. Hoje você tem ferramentas que fazem isso. A pessoa não faz um cadastro, mas hoje a gente usa as informações de redes sociais e tudo para poder desenhar o perfil daquela pessoa. E aí, o que você vê desta mudança? Você falou do papel estratégico do RH, que eu concordo demais, o RH não é operacional, é ele que direciona a estratégia da empresa, porque são as pessoas que vão estar lá dentro que vão direcionar. E aí, o que você vê em tudo isso? Eu sei que essa pergunta não tem resposta. Eu vejo, né? Tô com óculos aqui do lado, porque é uma visão que precisa ser ampla, precisa ser perfeita e tudo mais. Então, essa situação que eu falei do e-mail no México, isso mexeu muito comigo, né? Então, até que ponto a gente cria e-mail para as pessoas? Até o ponto que é necessário. Porque você precisa entender a demografia, né, como funciona o lugar onde você trabalha, e aí eu vou puxar a sardinha para o RH, porque eu gosto de gente. Talvez no RH, hoje, existam pessoas que não gostam de gente, que não se importam. E aí, quando eu digo isso de forma alguma isso é direcionado, são opções que a gente faz. Eu optei por ir para o RH porque eu me importo muito com as pessoas. Então, eu fui dormir mal no México, porque eu falei assim, poxa, será que essas pessoas estão totalmente à margem? Associado a isso, era a época do Dia das Mulheres, e isso é mundo, né? E eu estava lá, e eu fazia parte do grupo de mulheres, e eu fui chamada a conversar como parte da liderança desse grupo no Brasil, e eu falei, um dia perfeito para mim, não é só se eu, que sou líder, consigo levar meu filho na escola e avisar meu chefe, olha, eu vou chegar um pouco mais tarde e tudo mais, mas se a pessoa que trabalha comigo consegue fazer isso no dia do fechamento de folha. Sim. Aí sim o meu dia é perfeito. Para te dizer o seguinte, Cachito, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa entender quais são as dificuldades, até onde as pessoas que trabalham com a gente, a empresa onde a gente está inserido, a cultura da empresa, até onde vai. E se a gente acha que não vai mais do que é esperado que vá por conta da estratégia, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. O que a gente vai fazer com essas pessoas? A gente vai dar treinamento? Sabe esses processos de recrutamento? Eu vou recrutar um determinado grupo diverso.
Isso me pega, Cachito, isso vai direto para o meu coração. Não é sobre o recrutamento apenas, mas sobre o desenvolvimento. Então, para mim, o papel de recursos humanos estratégicos, tem o nome que for área, gestão de pessoas, RH, pessoas, tenha o nome que for, é olhar para as pessoas e dizer, isso aqui funciona para esse grupo, isso aqui não funciona para esse grupo. E o que eu vou fazer a respeito para empoderar no sentido de dar a possibilidade das pessoas escolherem o que elas querem fazer. Você entrou num assunto assim que eu vou depois falar assim, Mirelle, vamos voltar aqui outro dia. Lógico, só pra gente falar disso. Com o maior prazer. Sabe por quê? Porque assim, eu não vou te dizer que eu tenha uma atuação nessa área, mas vivendo muitos anos nas empresas e dando aula e convivendo com pessoas, eu também gosto de gente e estou sempre me relacionando com as pessoas. E trabalhei numa empresa que durante muitos anos que vende essa ideia da meritocracia. Sim. Eu sempre parto da seguinte visão, não sei se você concorda comigo. Se você pegar 2 candidatos que foram aprovados em um processo seletivo, por exemplo, de um trainee, como você foi, trainee, que exige um nível de conhecimento absurdo, que a pessoa tem que ter uma formação absurda, e aí você coloca essas 2 pessoas na mesma condição, e daqui a 5 anos essa está aqui e essa está aqui, isso é meritocracia, beleza. Essas 2 pessoas partiram do mesmo ponto e chegaram no ponto, em pontos diferentes. Agora, você achar que existe meritocracia em uma sociedade completamente diversa, em que, eu dou esse exemplo porque eu acompanho a questão da educação do meu filho, em que enquanto meu filho pode se dedicar integralmente à escola, estuda numa escola particular, tem aula à tarde, fala inglês, tem acesso a computador, tem acesso à internet, tem isso. Ele nunca pode ser comparado com uma criança que foi para uma escola que, né, mal tem aula. Sem dúvida. Então, a questão da mulher, todas as vezes que as pessoas falam assim, mas não tem isso nas empresas, eu falo assim, então me aponta quantas pessoas na direção dessa empresa que são negras, ou são mulheres, ou são... Tem muito. Posso lembrar de outro caos? Sim, lógico. Isso eu deveria falar case, né? Mas eu adoro caos. Caos é a coisa da conversa informal, sim, né? A conversa entre amigos, né? Somos mais que um. Nós que bom, né? Papos. Então, numa entrevista, e esse foi para trabalhar numa outra empresa, o melhor salário que eu já tive, o maior cargo que eu já tive, não tinha ninguém diretamente trabalhando comigo, mas era um trabalho essencialmente estratégico, que era contratar por um projeto novo de uma empresa de papel e celulose, um grupo asiático, aqui no Brasil, uma empresa gigante, chama Bracel, contratar pessoas para o projeto no Brasil e para o projeto em qualquer lugar do mundo, brasileiros que quisessem ir para qualquer lugar do mundo. Então, até uma baita experiência, lógico. Mas foi por isso que você veio para Ribeirão, né? Depois você vai contar essa história. Tem a história de Ribeirão, sem dúvida. E aí, na entrevista, o líder ali da operação, ele chegou para mim e falou assim, Mirelle, mas como é que você vai administrar a sua logística? Você vai precisar estar em São Paulo, você vai precisar estar ali perto de Bauru, em Lençóis, você mora em Ribeirão Preto, seu filho tem 8 meses. Falei para ele, você não precisa se preocupar com a logística você deixa comigo. O que você quer saber sobre o trabalho? E essa resposta para mim, eu saí de lá falando assim, poxa, se fosse um homem, a pergunta seria a mesma. A partir dali, Cachito, em algumas posições eu faço isso de propósito. Eu pergunto para o homem, com quem seus filhos ficam? Você tem filhos? Com quem eles ficam enquanto você está trabalhando? Sem ser invasiva. Você vai poder... Isso, dentro dos aspectos legais aí e tudo mais. Perdão, né? Ribeirão Preto, gente. Dentro desses aspectos, eu às vezes pergunto. E o homem fica extremamente desconfortável respondendo essa questão. Exato, e hoje existem composições familiares aí das mais diversas, então cada vez mais todas as pessoas serão perguntadas ou trarão esse tema a esse ponto, a pauta de entrevista. Mas, de novo, eu acho que o grande ponto do recrutamento e seleção é você entender para além das habilidades técnicas. O que é... Assim, lembre-se, né, eu sempre falo isso também, e é importantíssimo esse ponto que você está falando.
eu não sou um profissional de recursos humanos, mas deixa eu contar por que eu passo um pouco por essa área. Porque em um momento da minha carreira, eu estava liderando uma equipe muito grande e descobri o seguinte: eu preciso saber de gente. E eu fui fazer um MBA na FIA como aluno de RH, e o meu trabalho de conclusão de curso foi, eu descobri lá na frente que, assim, treinamento e desenvolvimento, plano de cargos e salários, plano de carreira, tudo isso é importante. Mas se você não recrutar, selecionar e recrutar bem, todo o resto vai ficar mais difícil, né? Então, um bom recrutamento, uma boa seleção, ajuda nos demais processos. E o meu TCC foi sobre isso. E depois, quando eu comecei a escrever conteúdos para EAD, a primeira disciplina que eu gravei foi recrutamento e seleção, né? Por isso. Não, mas não sou um profissional de RH, tá? Você engasgou aí, eu também tô totalmente. Eu sei como é que é isso, pode ficar tranquilo. Você quer um pouquinho mais de água? Porque aqui é bate-papo, não temos que ficar parando, não, pode ficar tranquilo. Logo menos, eu quero, hein? Oba, tá fácil aí. Então, o que eu vejo? Eu tenho esse mesmo problema que você de engasgar com um negócio que parece que não sai da garganta. Exato. Dá uma olhada depois que isso, no meu caso, era um calo nas cordas vocais. Grandes chances. Então, voltando aqui, né, em que você está falando, o recrutamento, ele é muito estratégico, porque são as pessoas que você vai colocar na cultura da empresa, no clima da empresa, que vão fazer parte do grupo social da empresa. Exato. Né? E aí você estava num momento, né, como você está contando na Bracel, né, que você não recrutava só para aqui, né? Você tinha que pensar em culturas diferentes. Exato, a mesma empresa, contratando ali para vários lugares. E qual eu acho que é o ponto crítico aí, né? Junto à questão da responsabilidade do RH, do escopo, do tamanho da empresa e tudo mais. Você olhar e falar assim, bom, qual é o melhor que eu posso... Então, pensei na estratégia, coloquei aqui os meus to-dos, fiz aqui uma lista, falei, poxa, é isso que eu preciso fazer, onde tudo isso se conversa, né? O papel do RH é olhar para tudo isso e fazer as críticas que são necessárias, e são muitas as críticas, e falar assim, o que eu vou fazer para interferir? Então, eu tenho dados, né, e a gente vai falar de tecnologia, eu tenho dados, eu tenho as pessoas estão nos lugares corretos, as pessoas estão, para o crescimento que a gente está vendo aí, para 5, 10 anos, as pessoas estão no máximo da sua capacidade. Se elas não estão, treinamento e desenvolvimento é sobre isso. Eu preciso olhar ali e falar assim, é aqui que eu preciso atuar. Nos processos que falam assim, eu vou recrutar, que foi um ponto que a gente tocou aqui. Eu vou recrutar olhando para determinado grupo diverso. O que eu vou fazer por esse grupo? Sim. Como é que eu vou mudar a história desse grupo? Não, porque, assim, eu entendo, né, todas as políticas de diversidade, de inclusão, mas não é simplesmente colocar a pessoa lá dentro e deixar. Não é, né? exato. Eu tive uma experiência cuidar. que você colocou uma experiência que eu quero que você conte. Por favor. E eu vou dar essa experiência também como professor. Eu atuei numa instituição que tinha um trabalho muito forte com alunos cegos, porque duas pessoas da família dos mantenedores eram cegas. Então, eles tinham dentro da universidade, ela chama Universidade Cidade de São Paulo, Unicid, lá em São Paulo, dentro da universidade tinha uma casa para ensinar as pessoas cegas né, que eles chamam de atividades de vida diária, né? E a primeira vez que eu fui lecionar para um aluno cego, eu tive que mudar toda a minha forma de lecionar. E você conta uma história aqui sobre isso almoço, que eu achei do almoço. Do refeitório. Porque, assim, temos que implementar a diversidade. Exato. Tá, e agora? Põe as pessoas para trabalhar, não é só para bater um número, é para que essa pessoa seja produtiva, que ela faça o papel dela, que ela se sinta, né? Exato. Conta essa história. Eu tive a sorte de trabalhar com parceiros incríveis nesse tema de diversidade, a consolidar diversidade, a plural. E aí, uma das experiências mais interessantes que eu tive foi visitar alguns institutos e cada um ali trabalhando uma deficiência com profundidade, né? E nós recebemos uma vez lá na Cummins uma consultora cega. E aí ela falou sobre o recrutamento para a diversidade, então parte era uma questão muito assim de mudar a nossa agenda, né, do que a gente precisava observar ali, de processo e tudo mais,
e depois à tarde seria mais um bate-papo e tudo mais, então ela foi almoçar lá no refeitório com a gente. E aí eu cheguei para ela e falei, você quer alguma ajuda? Então, você quer alguma ajuda para andar? Você quer apoiar em mim? Ah, não, me explica como é o caminho e tudo mais. A hora que a gente chegou no refeitório, ela fez assim para mim, o prato aqui, ele é redondo ou é quadrado? Eu falei, é redondo. Você me ajuda com o meu prato? Você monta o meu prato para mim como se fosse um relógio? Eu falei, sim. Do meio-dia às 3, você coloca o arroz? Eu coloco. Você gosta de feijão em cima, do lado? Tal? Não, não, em cima. Depois, das 3 até às 6, o que tem de opção de legumes? Das 6 às 9, das 9 ao meio-dia. Parece a coisa mais simples. Exato. Tinha outra também, a roupa. Ela costurava. Patrícia Aracaki, sensacional. Ela costurava na etiqueta da roupa dela, se eu não me engano era isso, tá? Eu não sei se era o contrário, mas quanto mais escura a roupa, mais tracinhos ela costurava, fazia, né? Mais pontos ela fazia, para que ela passasse os dedos ali e percebesse. Então isso é, por exemplo, como banheiro adaptado. Depende da deficiência, aquele banheiro serve ou não serve. Parece que assim, tem que ter rampa, tem que ter uma... Exato. Depende do quê, né? Isso. Depende do quê. E tinha, né, em especial o Wallace da Plural, ele falava assim, pode se observar nos Estados Unidos, porque tudo também é adaptado, a questão ali de infra é muito melhor adaptada. Em quantas guerras os Estados Unidos se envolveram, né? Então você tem um olhar para os veteranos, você tem um olhar para a deficiência, você tem tudo adaptado, você tem uma população, e de novo, né, olhar para a demografia, uma população com algumas deficiências, e essas pessoas estão economicamente ativas, essas pessoas são socialmente ativas, né? Então, isso lá é muito forte. Então, eu acho que no fim do dia, eu amo recrutamento e seleção, porque eu acho que é uma baita porta de entrada para o RH de quem vem de qualquer área. Sim. Ou se valendo de experiências semelhantes a que eu tive, eu vou contratar para uma área, e essa é a essência do recrutamento especializado, né? Vou contratar para uma área na qual eu já atuei. Vou trabalhar então vou trazer a pessoa, mas o que eu vou fazer com ela depois? Então aí vem todos os outros subsistemas do RH e eu coloco todo mundo no mesmo grau de importância. Sim, e acredito que a área de RH é estratégica se a pessoa que está sentada lá naquela cadeira, se a pessoa que ocupa aquele cargo, como líder ou não, é estratégica e consegue estar envolvida, consegue estar envolvida nas discussões sobre a estratégia. Você sabe que eu tenho uma opinião sobre a área de recursos humanos, que é assim, nas demais áreas, em geral, você vai para uma área de engenharia, tem um engenheiro lá. Sim. Você vai para uma área financeira, tem uns engenheiros também, mas tem a maioria do pessoal financeiro. O RH, o recrutamento e seleção, tem que ter psicólogo. Aí, na área de DP, que não é RH, mas na maioria das empresas está junto, você tem que ter contador e advogado. Sim. Aí, na área de treinamento e desenvolvimento, você tem que ter uma competência de educação. Sim. E cada um dos subsistemas do RH tem uma especialidade. E aí você tem pessoas muito diferentes trabalhando nessa área. E depois, é o que você falou, às vezes a pessoa é promovida, acham que a pessoa fala assim, eu fazia treinamento e desenvolvimento, agora eu tenho que virar a chavinha e vou virar estratégico, né? E é difícil. Eu queria organizar nosso bate-papo, porque, nossa, claro. A gente está falando de milhões. Claro. E se você não se importar, a gente continua. Estamos aqui, estamos juntos. Antes de entrar em algumas perguntas que eu quero te fazer, eu queria só voltar na sua carreira. Você contou todo o seu caminho, estava lá no México, voltou para o Brasil, para Bracel, veio para Ribeirão, queria que você me contasse um pouquinho disso, e mesmo aqui você voltou com a Big Four depois, sim, não é isso? Sim, então eu queria que você contasse essa historinha antes da gente ir para outras coisas. Lógico. O mercado de trabalho, de modo geral, às vezes até numa entrevista, a gente tem muito receio de falar sobre escolhas pessoais, né? Quando eu trabalhei na Camis, a Camis era em Guarulhos, eu morava em São Paulo, conheci ali, nesse meio tempo, conheci meu marido, nós nos casamos, eu estava no Rio de Janeiro quando a gente começou a namorar, depois eu voltei para São Paulo quando eu trabalhei na Reis, depois Camis, então nesse meio tempo aí eu namorei e casei, e nós pensamos em ter filhos. E eu casei com o meu marido, ele é de Ribeirão Preto,
Então, o que aconteceu foi a nossa logística mesmo, pegar o carro, sair de São Paulo, morava ali, né, para quem é de São Paulo, perto do Shopping Morumbi, para ir para Guarulhos todos os dias, era uma questão muito complicada, a logística era muito complicada, a camistinha, a flexibilidade, poxa, o trabalho era fantástico, então tudo valia a pena, no entanto, tinha dias que eu levava 40 minutos, 50 minutos, tinha dias que eu levava 3 horas. Então, nós decidimos que em algum momento faríamos a opção por vir para Ribeirão Preto. E aí, isso acabou acontecendo quando eu engravidei. Então, eu tive tive o Dudu, tive o Eduardo, e aí nós falamos, pô, definitivamente, vamos para Ribeirão. Então, foi uma decisão muito pessoal, e eu sempre falei abertamente sobre isso, foi uma decisão pessoal. Por um tempo, eu coloquei até no LinkedIn, olha, uma decisão pessoal me trouxe para Ribeirão Preto, porque foi isso que aconteceu. Quando nós, né, como família, optamos por vir para Ribeirão, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever num MBA aqui, de gestão de pessoas, porque eu falei assim, eu preciso conhecer gente. Conhecer gente, mais que é uma a família. Dificuldade de Ribeirão, não só de Ribeirão, de cidades médias. Exato, e eu tinha tido essa experiência quando fui morar no Rio, falei, bom, o social no Rio funcionou super bem, mas, né, pô, não tô mais solteiro, não tenho mais tanta disponibilidade, assim, de tempo e tudo mais, né, não tô nem afim de ter essa vida social tão intensa, então vir para Ribeirão foi um ponto, e fazer esse curso foi muito interessante para mim, dentro desse processo de mudança. Então nós viemos para cá por uma decisão pessoal, coisas que eu precisei formatar na minha cabeça. Nessa escolha de Ribeirão, até aconteceu de eu trabalhar, inclusive, na Bracel, mas a Bracel não era em Ribeirão Preto. Trabalhei em algumas empresas menores, aqui em Ribeirão Preto, e fui conciliando com a consultoria até onde deu, até o momento que eu falei assim, não, acho que a consultoria, a Inova-RH, eu acho que esse é o caminho para mim, porque eu consigo estar conectada a algumas empresas locais, consigo viver a experiência de morar e trabalhar em Ribeirão Preto. E não ter que ficar 2 horas no trânsito. Exato, definitivamente não. Eu ainda consigo me atrasar em Ribeirão Preto para alguns compromissos, mas ainda coloco o Waze para muita coisa. Mas a vida logística é infinitamente mais fácil. E aí, o que aconteceu foi que eu sabia que eu não teria posições tão grandes como eu tinha a época em São Paulo. A gente tem que às vezes, na vida, né, as pessoas acham que a carreira é só um crescimento. Isso, né? E tem hora que você fala assim, gente, não é o que eu quero. É o tudo, né? É o pacote do todo, e principalmente, né, em família, as decisões, elas são discutidas, elas são ponderadas. Quem vai ganhar mais? Como é que a gente vai fazer com essa questão do salário e tudo mais? Para eu estar fora de casa com um bebê, eu precisava ter toda uma estrutura que no fim do dia me custava a mesma coisa que se eu ficasse aqui. Não, você falou da escolha de ter filho, eu quero deixar você falar, mas depois quero voltar nisso, porque realmente a escolha de ter filho, ela leva a outras escolhas. Exato, renúncias e alegrias completamente inesperadas, né? A licença, a maternidade, tem uma porrada de coisa que permeia essa escolha. Então, vim para Ribeirão, me dediquei, eu tive alguns projetos aqui, mas tive principalmente esse boom aí na Inova-RH, porque eu conseguia trabalhar presencialmente aqui, ou mais localmente, descobrir aí coisas novas, experimentar coisas novas, as estruturas familiares, os planos de sucessão, coisas que em São Paulo, enfim, por N razões, estavam mais distantes de mim. Então, aqui eu consigo vivenciar isso, consigo trabalhar com isso com maior frequência. Mas eu tinha uma coisa assim na minha carreira, eu tinha uma coisinha assim no coração, eu falava assim, nossa, eu não posso me aposentar antes de ser RH de uma Big Four. Porque eu fui muito feliz na consultoria tributária, fui muito feliz no tempo que eu trabalhei lá. Big Four, mas em outra área. Isso, né? Isso. Então eu falava assim, nossa, e brincava assim com meu marido, falava assim, com os meus amigos, falava assim, e mais com meu marido. Meu marido tinha muito isso na cabeça. Ele também trabalhou em Big Four, acho que é uma baita escola, como outras grandes empresas são, mas isso da coisa das grandes empresas de auditoria, isso sempre foi muito forte para mim, foi a minha escola, faz parte ali, tá no meu DNA já, sabe? Assim como o curso de Direito. E aí, eu faria um projeto, né? Então, eu conheci através de uma empresa que recruta profissionais para projetos. Eu tive contato com o pessoal da PwC,
E aí eu fui convidada a ser efetivamente funcionária na PwC, cuidar de recrutamento e seleção. Isso aconteceu no ano passado, foi uma experiência absolutamente fantástica, e de novo vem a coisa do você olhar e falar, poxa, eu tinha idealizado um trabalho, de novo, uma experiência fantástica, como eu acho que absolutamente todas foram, e é um privilégio dizer isso, mas não mais para mim. Não combina mais. Né? Sob todos os aspectos que você pode imaginar, Cachito, e de novo, essa é uma conversa entre amigos. Financeiramente não funcionava mais, na estrutura de casa não funcionava mais. Então eu vim pelo combo para o interior, sabe? Qualidade de vida, ver meu filho crescer, apoiar meu filho hoje tem 7 anos. Todas as fases são desafiadoras. Mas é uma fase muito desafiadora, com algumas questões ali que ele apresenta. Que eu preciso estar presente real, né? Sim. Então, num mundo onde hoje todo mundo se cobra por estar remoto, eu no remoto também não conseguia estar dando o meu melhor em termos de produtividade, assim, sobre todos os aspectos. Eu acho que foi incrível a experiência de ter realizado mais esse sonho, mas não combina mais com o meu dia de hoje, não cabe mais, por várias razões. Mas foi ótimo esse refresh de mercado depois de alguns anos, desde 19 eu não tinha uma experiência, vamos dizer assim, uma experiência CLT, uma experiência ali, ainda que como gerente, né, num cargo de liderança, tem uma baita flexibilidade, não tinha muita coisa de horário, eu trabalhava 100% do tempo remoto, mas o que se exige hoje de dedicação para uma única empresa me tiraria das outras empresas. Então, eu conciliei por algum tempo, principalmente o papel no conselho de uma empresa familiar aqui em Ribeirão, mas chegou uma hora que a coisa ficou insustentável. Eu falei, não estou dando o meu melhor em nenhuma ponta, sabe? E olha, eu acho que esse ponto ele é fundamental da nossa conversa, né? Lembre-se que um dos objetivos desse bate-papo aqui é conversar com quem está pensando a carreira ou está ali no meio da carreira não, mas que decisões eu tomo, né? Eu gosto de contar a minha história um pouquinho também por causa disso, porque eu vim de uma grande empresa, trabalhei muitos anos nela, cheguei a um determinado ponto, adoeci, estressei, engordei, meu primeiro casamento acabou, tudo. Aí um dia, depois já no segundo casamento, eu falei, tá indo pelo mesmo caminho de novo. Não, não quero mais isso. Éramos só eu e minha esposa, a gente conversou bastante, as decisões não são mais particulares, né? Elas são tomadas em, vou abandonar isso, nós vamos ganhar bem menos, mas eu vou fazer algo que eu amo, que é dar. Isso funcionou até o nosso filho nascer. Quando o filho nasceu, agora eu preciso ter dinheiro. Aí a decisão do filho, nós levamos 8 anos para ter o nosso filho. Sim. Mas quando decidimos ter o filho, foi uma decisão, tudo bem, então eu vou ter que voltar para o mercado, vou voltar para a consultoria, vou atuar com consultoria e tudo mais. Comecei com a consultoria, como eu trabalhava com educação, com treinamento, cresceu muito rápido isso. E chegou no momento que eu estava, como você contou, no ano de 2014, eu fiz 110 viagens. Nossa. E meu filho estava com 6 para 7 anos. No final desse ano, a gente conversando, a minha esposa, ela falou, não está dando. Eu não te vejo, você sai daqui segunda-feira, faz 2, 3 viagens por semana, chega no sábado eu estou esgotada, porque eu levei na escola, eu resolvi os problemas, ele adoeceu, isso aconteceu, não estou aguentando. O que a gente faz? E aí nós tomamos uma decisão. Eu abri mão, né, assim, naquele momento, de um negócio que eu amava, que era o sonho da minha vida, né, ser um palestrante. E eu falei, vou me dedicar à consultoria, nós vamos fechar uma consultoria no lugar, nós fomos para o Rio Grande do Sul, moramos um ano no Rio Grande do Sul, moramos um ano. Beleza. Quando viemos aqui para Ribeirão, foi em 2020, no ano da pandemia. E o projeto era, vou ficar um ano e depois a gente volta para São Paulo. Aí veio a pandemia. O que era um ano virou 2, virou 3. Quando foi no 3º ano, meu filho já estava com 12, 13 anos, ele virou para mim e falou assim, pai, nós não vamos dar nada de novo não, né? Eu falei, por quê, filho? Não, pai, porque a gente mudou tanto, a gente morou em tantas cidades, eu nunca tive um grupo de amigos, não sei coisa, agora ele estava ali com 12 para 13 anos, tinha feito um grupo de amigos, as primeiras namoradinhas, aquela coisa, eu não queria ir embora, aqui é a minha cidade, né? Eu digo que
Ribeirão não é a cidade que eu estaria Sim. profissionalmente. A gente sabe das dificuldades Sim. da cidade, né, que tem algumas características, não que seja ruim, ela tem as características Próprias, de cidade né? média, Exato. ela tem um mercado de trabalho um pouco menor, ela tem muito essa questão das empresas familiares, né? Então tem características. Mas eu tive que tomar uma decisão por ele, de falar assim, não, tá, essa é a cidade dele, nós não podemos tirar ele daqui. Né? É aqui que ele está construindo a rede de relacionamentos dele, os relacionamentos que ele vai fazer Sim. no longo prazo. Então, falar para as pessoas, né, que assim, carreira não é uma linha, você não tem que estar sempre crescendo. As decisões que você toma, é lógico que às vezes, né, deve acontecer isso com você, aí você encontra uma pessoa com quem você trabalhou lá atrás e a pessoa seguiu por aquele caminho. Exato. E ela está lá numa posição, você fala, nossa, não, as suas escolhas, elas são as suas escolhas. Exato. E elas não são erradas nem certas, né? Elas são as escolhas que fizeram sentido para você naquele momento. Sem e dúvida. eu acho que a gente tem que seguir esse caminho. Bom, agora, você já sabe que já tem mais de uma hora que a gente está falando. Nem percebi. Também não. Não é o flow que eles falam, né? É o flow. E você sabe que isso é um dos grandes ganhos que eu tenho visto, Mirelle, nesse bate-papo. Tem poucos episódios ainda, estou começando agora. A gente não para conversar mais assim. Não. Não para. É o celular, é o não sei o quê, a gente não para uma hora para conversar com as pessoas. E é tão rico isso, né? Nossa, é muito. A gente, eu acho que... voltando até um pouco na questão da tecnologia e de como somos conectados hoje, a gente tem a pretensão de achar que a gente sabe de tudo pelo pouco que a gente vê, se a gente bate o olho e vê uma foto no Instagram. Uma notícia, um trechinho, então você se vê no direito de criticar, e eu me pego às vezes fazendo isso, e depois eu falo, nossa, não, mas é parte ali do processo de evolução e tudo mais. A gente acha que está conectado às pessoas, a gente acha que sabe, né? Então a coisa do tempo é muito louco, está sendo um prazer gigante estar aqui, Cachito. Eu vejo, né, assim, eu dei aula em graduação até 2009, depois fiquei só na pós, lá na FIA, e voltei agora para uma questão pessoal. Eu gosto da graduação, porque a graduação você mexe com a vida das pessoas, né? Mas, olha, Mirelle, como está sendo difícil. Porque os alunos hoje, eles não estão. Cachito, eu nunca tinha feito terapia na minha vida. Não digo isso com orgulho, porque é absolutamente incrível. Quando eu voltei a trabalhar no ano passado, acho que na segunda semana, eu comecei a fazer terapia. Porque eu falei, tem coisas que eu não percebi, que o mercado mudou, não percebi estando dentro da realidade de uma empresa. Eu já estive, mas no pós-pandemia eu não tinha experimentado isso. E como, eu não sei se foi a pandemia, se foi o tempo que eu fiquei fora, se é essa questão de hoje, se antes a gente tinha ali já um processo acelerado de 10, 11, 12 anos para uma mudança de geração, agora isso vai acontecer num espaço de tempo muito mais curto. Às vezes eu me sinto um dinossauro. Não, eu te contei essas duas histórias da pessoa falando dinossauro, assim, como fazia antes do ChatGPT? Eu falei para assim, o ChatGPT foi inventado em 2022, a empresa foi criada em 2022. Como assim antes do ChatGPT? É muito louco, né? A vida era antes. Como é que eu sou a mais velha de 3 filhos? Eu já me peguei várias vezes perguntando para os meus pais como é que vocês faziam sem celular com a gente. Eu digo que... Você não tinha isso, você não sabe, né? Você nunca experimentou, sei lá, você nunca experimentou chocolate, você não sabe o que gosto tem. E é esse ponto, assim, né? Eu sei que essa pergunta ela é muito difícil de ser respondida, não tem resposta, na verdade, porque nós estamos vivenciando a mudança enquanto ela acontece, né? Eu acho que o ChatGPT é um grande exemplo disso, de como isso impacta diretamente. Eu falo que eu já estou percebendo. Sim. Eu gravo conteúdos para EAD e uma das partes que eu faço do conteúdo são as questões. Hoje existe uma inteligência artificial brasileira criada no Brasil, chamada Maieutics, que é criada para fazer questões. Então significa que daqui a pouco eu não vou ter o contrato de questões. Sim. Ela vai fazer, não vai precisar de mim. Né? Então o impacto é muito grande. Mas não é só inteligência artificial. Sim. Existe uma mudança comportamental, existe uma mudança social, existe isso que você falou, do acesso muito facilitado
a dados, não informações, Exato. porque a gente só fica Exato. pegando e as pessoas acham que estão bem informadas com dados. Sim. E não com informações. E mais do que isso, né, eu me pego às vezes, a gente parecendo os nossos pais, essa geração, falando isso, né, essa Sim. geração. E eu vejo que, assim, é uma geração diferente, lógico, como você falou, muito mais acelerada, não demorou 12 anos para fazer 10, 12, 15 anos, Sim. foi 5 anos, porque a gente tem que lembrar, isso me choca muitas vezes na faculdade, os alunos que estão na faculdade hoje, com 20 anos, 18, 19, 20 anos, eles fizeram o ensino médio na pandemia. Sim. Então o mundo para eles é outro. Sim. É outro mundo. E aí, o que o RH, porque eu sei que você nos contou toda a sua história Sim. aqui como headhunter, mas hoje não é a sua atuação. Não. Né? Hoje você está em gestão de projetos, Isso. RH é uma coisa mais ampla, e eu acho que exatamente por estar nessa visão mais ampla, você tem que pensar para onde o RH está indo. Sim, sim, sim. E aí eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, assim, para onde nós estamos indo com a gestão de pessoas? Eu acho que tem um movimento do para onde estamos indo e para onde eu gostaria que fosse, né? Então, para onde nós estamos indo? Eu acho que a gente está indo para essa questão de usar como facilidade, né? Usar as facilidades da tecnologia. Eu acho que estamos sim caminhando nessa questão da busca do conhecimento, porque as pessoas têm essa sensação de que se eu não fizer isso, eu vou ficar para trás. Então, não é uma opção. Eu tenho que fazer isso, né? Então, eu acho que as pessoas estão entendendo que o conteúdo disponível aí, ele precisa ser estudado, ele precisa ser devidamente deglutido, as pessoas precisam conhecer. Ter no celular, você isso, tem que entender. Tem que entender, as pessoas precisam conhecer de tecnologia, porque eu acho que o mercado está indo para o uso total de tecnologia nas atividades operacionais do RH e buscando cada vez mais, pontualmente, vamos encontrar pessoas que são estratégicas, muito mais por competências e características pessoais do que necessariamente experiências técnicas. Não à toa você tem, principalmente em startups ou em alguns grandes grupos hoje, você tem pessoas que não eram de RH, ocupando cadeiras de RH, ou pessoas com crescimento super rápido. Por quê? Porque são pessoas que entendem da estratégia, participam da estratégia e têm essa facilidade com a tecnologia. Então, acho que o mercado de RH, ele caminha para o uso absoluto da tecnologia na sua plenitude. Para isso, as pessoas têm que conhecer, e para essa desmistificação de que o profissional de RH precisa vir de RH. Eu acho que o profissional de RH hoje e do futuro, ele é multi-experiências, ele é multitask, ele é multi-tudo, ele tem equipes multidisciplinares. Sim. E eu gosto muito de falar de projetos, eu não sou uma pessoa com certificação em projetos, eu não sou uma pessoa técnica de projetos, mas sou uma pessoa que trato projetos de forma semântica, a dizer que são objetivos, atividades com objetivos específicos, escopos. Início, meio e fim. Exatamente, início, meio e fim. E que estão super alinhados ao que é a estratégia da empresa. E acho que isso tende a ser também o trabalho do RH. Então, esse é o caminho, para mim, para onde o RH está indo. Está caminhando. Agora, você falar para mim, Mirelle, o que eu gostaria de colocar nisso, então, ok em relação a isso. Entendo que é isso que está acontecendo lá fora. Entendo, mas eu acho que a questão da humanização, ela precisa ser resgatada. No sentido de ter alguém, eu vou usar um personagem fictício aí de uma série e vou usar alguns outros exemplos para falar disso. Você fala hoje em parto humanizado, em atendimento humanizado. Quão humanizado de fato isso é? Eu vejo as dificuldades, por exemplo, que meu filho tem, não estou falando especificamente hoje na escola, mas vou dizer, ao longo de toda a jornada dos seus 7 anos, meu filho não é um aluno clássico, vamos dizer assim, um aluno aperta o play, ele vai, ele tem uma série de questões, e hoje sim, eu acho que a escola olha para ele de forma humanizada. Sim. Quer dizer, ele um indivíduo fora do todo, fora da maioria, e a gente tem uma enorme dificuldade em entender esse aspecto.
o parto humanizado. Meu filho nasceu com 41 semanas e 5 dias. Meu filho foi despejado da barriga. Meu filho tinha que sair de qualquer jeito. O que é o humanizado? Uma cesariana pode ser humanizada? Sem dúvida alguma. Se você olhar para o ser humano e entender o que aquela pessoa quer. E meu médico é absolutamente fantástico nesse sentido. Então, para mim, esse lado humano, ele precisa ser restabelecido. Ninguém tem, com perdão da expressão, ninguém tem saco para ficar digitando 1 milhão de questões no WhatsApp para depois ter uma resposta sobre benefícios. Aquilo é latente para a pessoa quer saber sobre o plano de saúde dela agora, ela está no hospital, ela está indo para a rede credenciada do plano da empresa agora. Dependendo do nível de instrução da pessoa, a pessoa não vai ter paciência para responder tudo aquilo. Esse é o ponto para mim. Eu acho fantástico, porque concordo muito com o que você está falando, e vou dar um exemplo que eu estou vivendo na consultoria hoje. Qual a grande discussão que está acontecendo em sistemas de distribuição, que é o que eu dou consultoria, que tem grandes equipes comerciais? Qual o papel do vendedor? Qual o papel do vendedor? Se eu for pensar que o vendedor é o operacional, que tira o pedido, eu não preciso do vendedor. Eu posso automatizar esse processo, e isso que está sendo feito, né? Você com e-commerce, é isso que está sendo feito com os sistemas de gestão de vendas, com as forças de venda, agora com a IA em cima dos forças de venda. O processo de vendas, tirar o pedido, né? Eu não preciso do vendedor. Mas eu não posso mandar os meus vendedores embora, porque quem tem um relacionamento? Quem conhece os clientes? Quem sabe que aquele cliente torce para o time A, time B, time C, que olha para a cara do cliente naquela hora e fala assim, já vi que você está ocupado aí, eu volto mais tarde. Isso não tem. E o vendedor, porque eles estão preocupados, eles dizem, vocês vão mandar a gente embora. Não, não vamos. Porque o que você nos dá, nenhum sistema vai nos dar, que é a humanização do atendimento. Sem dúvida. E os clientes amam isso. Sem dúvida. Porque eles falam, não, a outra marca não tem vendedor. Ela quer o vendedor. Ela quer a pessoa que faz o relacionamento. E eu concordo com você, essas mudanças tecnológicas trazidas pela AI, eu tenho estudado isso muito, porque eu também fico nessa situação, o que eu vou fazer? E a minha percepção é assim, o que vai prevalecer, não só no RH, mas em todas as áreas, são suas capacidades de relacionamento, suas capacidades comportamentais. Sim. Mas aí tem uma pergunta, para mim, que eu vi essa pergunta em um curso que eu fiz e não tenho resposta, a pessoa não tinha resposta, eu também não tenho, ninguém tem. Tá, para você, para mim, que já estamos no mercado há um tempão, que vivemos o mercado sem celular, que vivemos o mercado sem internet, a gente aprendeu, você falou isso várias vezes aqui, eu aprendi prática. Sim. E hoje você tem o know-how de contratar uma pessoa ou, por exemplo, gerenciar o projeto de implementação de um RH numa empresa, ou de implementação de um projeto específico de uma empresa. Isso, avaliação de desempenho, indicadores, planos específicos. Sim. Não só teoricamente, mas na prática. Sim. Tá. E as pessoas que estão chegando agora no mercado de trabalho, que deveriam fazer atividades operacionais, que serão substituídas por automatizações, e elas não vão ter essa oportunidade de aprender na prática. É uma pergunta capciosa. Então eu vou te dar o meu ponto de vista, tá? Nós temos preguiça de treinar as pessoas, porque nós não fomos treinados, e no fim do dia a gente precisa tomar um cuidado gigante com a questão de não se auto-sabotar, no sentido de falar assim, não é meu papel. Então, eu acho que a pessoa que está disposta a aprender, essa pessoa vai ter 1.000.000% da minha atenção e eu vou ensinar. Então, se a pessoa quiser saber como fazer, e se é alguma coisa que eu já fiz, que eu tenho um caso para dividir, que eu posso ensinar, eu farei isso. A maioria dos líderes hoje tem preguiça, dificuldade, ou simplesmente não sabe treinar. Então, sabe aquela coisa assim eu nunca sei direito como mas é mais ou menos alguma coisa assim, as falhas do meu filho são as minhas falhas como pai, como mãe, é meio isso, Cachito.
Nós temos uma geração que vai do jeito que dá, e essa geração não sabe treinar. Eu te digo por experiência própria, alguns dos projetos que eu conduzo atualmente, eles partem do pressuposto de o profissional precisa me trazer um case aqui para a gente implementar a área de recrutamento e seleção. A pessoa não sabe o que é recrutamento e seleção. Estou dando extremo aqui, tá? Sim. Não é exatamente assim, mas não é no extremo não, figurar ali. Então, a pessoa não sabe o que é recrutamento, a pessoa não sabe o que é seleção, a pessoa nunca fez isso, a pessoa não sabe por onde começar. Não sabe. E a pessoa vai demorar uns bons dias, vai esperar 2 dias do prazo para te falar que ela não sabe. E se você recorrer ali aos teus compêndios, aos seus arquivos, você vai ver que essa pessoa nunca foi ensinada. Então, quando eu digo humanizar e olhar para o indivíduo, eu como RH, o que eu estou cobrando dessa pessoa está no descritivo de função dela? Tá, ótimo. Então, houve um alinhamento aqui, a pessoa já sabe o que ela tem que fazer. 2, essa parte que eu estou exigindo dela, eu treinei? Depois que eu treinei, eu conferi se ela sabia. Eu treinei ou dei treinamento? Isso, são 2 coisas diferentes. Porque as pessoas fazem, eu passei uns slides lá. Exato. Então essa pessoa aprendeu, eu consegui transmitir minha mensagem, essa pessoa entendeu. Então eu posso cobrar. Se eu fiz, e é uma coisa que eu uso com alguns clientes, você fez a sua lição de casa? Se você fez a sua lição de casa, você pode cobrar. Sim. Se você não fez, primeiro a gente vai fazer. E depois você vai cobrar. Então esse para mim é o grande ponto. A nossa geração não é todo mundo, ou a grande maioria, vamos até incluir a gente aqui, vamos fazer uma autorreflexão. Com certeza. Quantos cursos de liderança você recebeu ao longo da tua carreira? E quantos você recebeu, mas não colocou nada? Exatamente. Exatamente. E eu tive o privilégio de trabalhar com uma pessoa, era um italiano, ele falava inglês para mim. Trust and verify. Todo mundo que trabalha comigo sabe de como eu replico isso. Não basta você confiar uma tarefa a alguém. Você precisa depois voltar e ver se ela foi feita. E no trabalho de consultoria, ele também é isso. Então, eu acho um privilégio o trabalho de consultoria associado à questão da prática em empresa, porque você vê que não é a comunicação, é a mensagem. Entendeu? Vai e volta. Então, para mim, esse é o grande ponto hoje. Essa geração é desse jeito porque ela não foi treinada. E nós não somos treinados, porque nós temos nossos erros como líderes, porque nós não fomos treinados. Então, esse é o meu ponto. Tá? Você falou dessa frase, eu tenho uma frase que o pessoal da empresa já até sabe, que é a seguinte: me explica como se eu tivesse 5 anos de idade. Todas as vezes que eu explico uma coisa a uma pessoa, ou que ela vem com um problema, eu falo assim, me explica como se eu tivesse 5 anos de idade. Por quê? Porque isso exige que a pessoa vá lá no cerne da questão. Exato. Não vem com o problema pronto para mim, não. Me explica ele, porque na própria explicação você vai achar a solução da coisa. Você sabe que, eu te comentei, né, um dos objetivos de eu criar esse podcast foi por causa do meu filho, que está com 16 anos e está pensando o caminho. E meu filho está vivendo uma experiência agora fantástica, porque eu não sei porque de onde ele tirou isso, mas ele quer ser professor. Fantástico. De bons exemplos. Não tenho a menor dúvida. E aí ele virou, esse ano, você estava falando essa história da escola humanizada, né? E eu percebo isso, ele estudava numa escola no ensino fundamental 2, e foi para uma outra agora completamente diferente no ensino médio, ele está no 2º ano, ama a escola de paixão, porque é uma escola que vê ele, né? E ele está num projeto agora, que uma vez por semana ele vai à tarde para uma escola municipal, uma escola pública, ensinar crianças de 6 anos de idade que não estão alfabetizadas, e ele ajuda essas crianças porque as escolas têm hoje aquele projeto da educação, alfabetização digital também, né, para as crianças. E aí ele chega aqui na quinta-feira, na quarta-feira, e ele fala assim, nossa, hoje, olha, tem um aluno, ele falou isso para mim assim, tem um aluno que já é alfabetizado. E olha, não é por causa da escola, ele foi alfabetizado por causa da família dele. Aí você vê essas coisas, né, de como com certeza a humanização da coisa faz toda a diferença. E eu falo isso para ele todas as semanas, assim, ó, a experiência que você está tendo
se você for pelo caminho de ser professor ou não, essa experiência que você está tendo, de conviver com crianças de um nível social diferente, com dificuldades diferentes. Ele fala, não, mas é porque as pessoas não têm computador em casa. Existe isso. Tem pessoas que não têm celular, que não têm computador em casa, que não tem isso, nem aquilo. Então, viver essas experiências vai ser valoroso para você a vida inteira, para tudo. E assim, nós estamos aqui há mais de 1h30 falando, e eu vou te pedir para a gente encerrar uma coisa que eu sempre peço, que é o seguinte. Tá, você me contou toda essa sua história da pessoa que fez direito. Não, faltou coisa, vamos ter que conversar de novo. Faltou. O que a Mirelle de hoje falaria para aquela moça lá que estava fazendo direito, que terminou com os direitos e falou, não era isso que eu queria? O que ela falaria para esta pessoa? Nossa, eu falaria, é isso, aproveite todas as oportunidades que a vida te apresentar. Hora você vai acertar, hora você vai errar, e tá tudo bem, porque lá na frente o caminho é bem legal. Me arrepia até essa tua pergunta e minha resposta. Eu sou uma pessoa extremamente realizada. Poxa, mas eu devia ter feito psicologia? Não, o direito está em mim, sabe? O senso justiceiro está em mim para absolutamente tudo que eu faço. Então, acho que eu diria para ela, vai nesse caminho, vai dar bom, aproveite, se arrisca, aproveite todas as oportunidades que surgirem, mantenha seus olhos sempre abertos, porque tudo na vida é oportunidade, e a graça, eu acho que da vida é justamente essa, né? Você não sabe o que vai acontecer, né? A gente começou essa conversa sem saber direito o que seria, e está sendo absolutamente incrível. Então, sou muito grata também por essa experiência, e acho que esse é o recado, sabe? Aproveite sempre as oportunidades, esteja atento, seja uma pessoa do bem, faça o bem. Eu acho que o universo sempre devolve na mesma proporção. Eu falo sempre, né? Eu acho que é uma coisa, isso de fazer o bem, né? Pode parecer meio assim, meio simplificação das coisas, mas não é, né? Assim, a gente falou brevemente sobre network, a gente pode falar mais um dia inteiro sobre isso. As pessoas acham que network, eu vejo isso muito nas pessoas que estão desempregadas. A pessoa acha que network é assim, nossa, fiquei desempregado, deixa eu ligar para todo mundo que eu tenho na minha agenda, mandar um oi. E network não é isso. Não. Network é, você faz primeiro pela pessoa, sem ela pedir, sem ela cobrar, sem ela falar nada. E um dia, quando você precisar, essa pessoa fala, pô, essa pessoa me ouviu. Às vezes, você que lida com recrutamento e seleção, você sabe disso, né? Lidou muitos anos com isso, hoje você está em outra área. A pessoa que está desempregada, principalmente aquele pai de família, mãe de família, com 35, 40 anos de idade, ela está num momento muito sensível, né? Ela está deprimida às vezes, ela está se sentindo a pior das pessoas no mundo, porque a gente é medido por aquilo que a gente né? Aquelas coisas assim. Então, às vezes você sentar com essa pessoa e ouvir, bater papo, exato, né? Isso tem um valor para a pessoa que para você não foi nada. Exato. Mas tem um valor absurdo para a pessoa. Isso é que é network. Né? Isso é que precisa ser natural, né? Isso. Não pode ser sofrido, não pode ser. Nossa, vou fazer isso só nesses pontos críticos, como você falou, né? E isso é ser bom, né? O ser bom é o seguinte, ó. Eu faço meu trabalho corretamente, eu sou bom, eu me dedico àquilo que eu faço, eu sou ético nas minhas decisões, eu não passo por cima das pessoas. Exato. Né? Assim, a gente tem histórias, né? Eu gosto muito de uma banda de rap específica chamada Racionais MCs. Sim. E o Racionais tem um dos autores e dos cantores, né? Um dos letristas, eu gosto mais dele do que do Mano Brown, né? Ele fala o seguinte, tem uma música dele que ele fala assim, eu quero crescer, mas sem pisar na cabeça de alguém. Isso. Né? É isso. Isso é ser bom. Exato. O ser bom é isso, eu acho que é isso que a gente... e isso vai se somando, porque quando você é ético, você entrega aquilo, você não passa por cima das pessoas, lá na frente é pesado. Né? Eu exato. Exato. Fazer isso naturalmente é uma bênção. Bom,
quero te agradecer demais, foi um bate-papo fantástico, eu acho que a gente tem muitas outras coisas para conversar. Vou ser bem sério, né? A Mirelle não é uma pessoa que eu conhecia antes, né? Mas Ribeirão Preto é uma cidade que todo mundo conhece todo mundo. Graças a... Às vezes a gente agradece por isso, né? E foi um papo fantástico, porque eu acho que a história da Mirelle conta isso, né? Assim, de você, o caminho é um, mas você vai por outros e ele vai acontecer na nossa vida, é isso. Exato. Né? Para você que está começando a sua carreira, não fique se matando, eu tenho que escolher o curso certo. Escolha o curso que hoje faz sentido para você. Exato. Você vai ter que fazer outro depois. Esquece. Exato, né? Isso, exatamente. Então agora, você quer fazer publicidade, você vai fazer publicidade, quer fazer jornalismo, quer fazer... Beleza. Sabe o que você tem que aprender na escola? A se relacionar com as pessoas. Isso. A trabalhar em equipe. Né? Isso. Eu falo isso para os alunos. Eles juntam um grupinho e fica o curso inteiro com aquele grupinho. Estão perdendo a oportunidade. Exato. Exato. Aprende a fazer continha, aprende a escrever, aprende interpretação de texto, a falar treina, em público, leia bastante. Exato. É isso. Não se mate com a escolha do curso, porque a vida vai te levar. Exato. E nem se culpe, né? Dessa escolha. As pessoas dizem, nossa, escolhi o curso errado, por que eu fiz isso? Não. Vai, sua vida é longa e ela vai ter caminhos. E acho que é isso que é o mais que um, né? O mais que um é o objetivo de conhecer outras histórias, porque as histórias são muito ricas. Eu sempre digo que às vezes a gente fica ouvindo esses grandes, esses famosos, né? Legal, a história dele é legal, mas tem tanta gente com história legal, né, pra gente ouvir. Então, se você gostou desse bate-papo, né? Somos Mais Que Um, é um podcast ainda novo, mas que está, graças a Deus, crescendo. E você está convidado a assistir sempre, né? A Mirelle, com certeza, vou convidá-la mais uma vez aqui. Vou cobrar, está registrado. Está registrado, então vai vir, porque eu acho que tem uns assuntos legais para a gente discutir. Eu gostei muito daquele assunto, por exemplo, da questão da diversidade. Claro. Ela é falada como meio como um marketing que as empresas querem fazer para dizer que ela é boazinha, mas e a prática? Eu acho que isso aí tem uma coisa diferente. Lógico, vamos falar sobre isso. Isso e para quem está enraizado, não importa quem proibiu a agenda, não proibiu a agenda, mudou o governo, não mudou o governo. Se isso é visceral para a empresa, já faz parte, já está encurtido, todo mundo já sabe, né? Então, vamos falar sobre isso. E assim, né, às vezes a gente fala muito, você vê, a gente não consegue parar, né? Eu ia encerrar aqui, mas a gente não consegue parar. As pessoas pensam muito na inclusão, na diversidade, da questão racial, da questão de gênero, da questão feminina. Mas tem uma outra diversidade, que é a diversidade social, que é tão importante quanto, né, para as empresas. Trazer pessoas com vivências diferentes, com histórias diferentes. Esse aluno do seu filho, ele é diverso? Ele é diverso. Em alguns aspectos, na escola, meu filho é diverso. Né? E quem está olhando para essas pessoas que têm um desempenho diferente dos demais, né? Exatamente. Então pronto, ou vai ter mais assunto? Nós vamos falar de um tanto. Então, se você gostou, nos acompanhe, siga aqui também no Instagram e, né, sempre vamos trazer pessoas interessantes como a Mirelle para falar, aprender com essas pessoas, porque, né, no final das contas nós somos mais que um. Obrigado.